No vídeo de hoje nós vamos analisar o edital do concurso do MPU, Ministério Público da União. Então, se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos fazer a análise aí do tão esperado, tão aguardado concurso do MPU, Ministério Público da União. Esse provavelmente é um dos concursos de arquitetura mais aguardados do ano de 2025. Ele já era esperado lá em 2024, mas acabou não acontecendo e vai acontecer agora. E para motivo de muita alegria para uns e algumas tristezas, né, para outros, que a gente já vai falar sobre isso também. Então vamos começar com a primeira informação, qual que é a banca que vai organizar o concurso. E a banca é a nossa famosíssima e querida, só que não, FGV, Fundação Getúlio Vargas. Essa é uma banca que vem fazendo muitos concursos grandes de arquitetura aí nos últimos 2 anos, né? Ela fez Câmara de São Paulo, ela fez alguns concursos também de Ministério Públicos Estaduais, como o MP de Goiás, se eu não me engano. Ela costuma fazer também concursos de assembleias legislativas, que são concursos bem difíceis, e agora vai fazer o MPU, essa edição do MPU. Lembrando que o último concurso do MPU para arquiteto tinha sido lá em 2013, então já se passaram aí mais de 10 anos desde a última prova. E justamente por isso esperava-se um número maior de vagas, né, por parte aí dos concurseiros, só que na verdade veio apenas uma vaga e mais cadastro de reserva. O que isso significa? Isso significa que assim, você também não deve se desesperar. Por que eu digo isso? Porque se você for analisar o edital do MPU, de uma forma geral, para todos os cargos, ele não colocou mais que uma vaga para quase nenhum cargo. A maioria dos cargos, a maioria das regiões vieram aí com apenas uma vaga e cadastro de reserva. Isso tem um motivo, né? Porque o órgão, quando ele coloca um número de vaga determinado lá no edital, ele é obrigado a nomear esses candidatos dentro do prazo de validade do concurso. Então, justamente para não ter que se comprometer a nomear os candidatos, os órgãos cada vez mais estão adotando aí essa estratégia de colocar uma vaga e o restante de cadastro de reserva. Isso significa que o órgão vai chamar só um candidato? Não, na maioria das vezes ele nomeia mais. Existem vários concursos que tinha uma vaga só direta e chamou 3, 4, às vezes 10, dependendo do concurso. Qual que é a minha opinião? Eu não acho que esse será um concurso que o órgão, o Ministério Público, no caso, vai fazer a nomeação de muitos candidatos. Eu acredito que no máximo 2 ou 3, devido ao tempo de espera para esse concurso, né? Quase mais de 10 anos. Então eu acho que sim, vão chamar mais do que o primeiro colocado, mas também não acredito que vai ser um número muito grande. Bom, a composição da prova é bem simples, vai ter prova objetiva e prova discursiva, que será uma redação de conhecimentos gerais. Então, além de tudo, você vai precisar assim, estar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, mas a gente já vai falar mais sobre a composição dessa prova objetiva e também da prova discursiva. Vamos falar então do salário, né? O salário, a remuneração inicial para o cargo de analista é de R$ 13.994,78, sendo a jornada de trabalho de 40 horas semanais para ambos os casos, tanto para o técnico quanto para o analista. Então, uma remuneração de quase 14 mil inicial é uma grande remuneração. Lembrando que a vaga é somente para Brasília, então se você não tem a menor intenção de morar em Brasília, não faça esse concurso. Mas Felipe, é um concurso federal, eu posso passar e depois pedir transferência para outras localidades. Não, aqui você não pode, porque o Centro de Engenharia e Arquitetura do Ministério Público fica em Brasília, então você não vai conseguir pedir transferência, diferentemente de quem for fazer para os cargos de técnico do MPU, esse sim conseguem permuta, conseguem pedir remoção depois com o tempo, mas para esse cargo específico de arquiteto não tem essa possibilidade. Então já vá contando que você vai ter que morar e trabalhar em Brasília. Informação importante agora, ó. As inscrições para o concurso estarão abertas no período das 16 horas do dia 13 de janeiro de 2025 até as 16 horas do dia 27 de fevereiro de 2025. Então você tem aí um pouco mais de um mês para decidir se você
quer ou não fazer essa prova. É claro que você não vai demorar todo esse tempo para decidir. Se você for realmente fazer a prova, precisa começar a estudar desde ontem, porque essa prova não vai ser fácil, né? Tendo em vista a banca que foi contratada para realizar o certame, mas você tem um pouco mais de um mês para realizar a sua inscrição e fazer o pagamento também. E falando de valores, vamos falar da taxa de inscrição, que para o cargo de analista, que é o nosso caso, é de R$ 120, um valor que está dentro do que a maioria das bancas aí estão cobrando aí para os diversos concursos de arquitetura no país. Bom, gente, seguinte, a prova objetiva e a prova discursiva para os cargos de analista do MPU serão realizadas no dia 4 de maio de 2025, das 8 da manhã até meio-dia e meia, horário oficial de Brasília. O que isso significa? Isso significa que você tem um pouco mais de 3 meses para se preparar para essa prova. Eu acho que assim, quem está começando a estudar para concursos agora, eu não acho que seja uma boa, porque eu acho que essa prova realmente vai vir num nível bastante difícil. Eu acho que é uma prova para quem já está estudando já há algum tempo, principalmente os conteúdos de arquitetura, e para quem é bom em português. A gente sabe que a FGV é uma banca que preza muito pela língua portuguesa, que o português da FGV não é um português fácil, não é para amadores, então eu acho que é um concurso para quem está estudando aí um pouco mais de tempo. Para quem está começando agora, eu só faria a prova se estivesse começando agora em uma situação. Se você tivesse dinheiro sobrando para viajar para Brasília para fazer a prova. Ou se você já for de Brasília ou na Redondeza. Se você é do Nordeste, se você é de outros estados, de outras cidades que são muito distantes, eu acho, a minha opinião, que não vale a pena você se deslocar para fazer essa prova só por experiência, porque, de fato, para quem está começando agora, eu acredito que vai ser só por experiência mesmo, porque eu acho que nesse concurso específico as vagas vão ficar para quem já está estudando há algum tempo. Então, pense bem se vale a pena você fazer mesmo como treineiro. Assim, se você tivesse dinheiro disponível, ótimo, é uma experiência a mais, mas se não, eu acho que é melhor focar em outros concursos que estão abertos aí, ou que virão, do que arriscar uma prova que você dificilmente vai ter uma chance real por causa da concorrência qualificada nesse caso e por causa do tempo de preparo para a prova. A gente fala, são 3 meses, quase 4 meses. Não é muito tempo. Não é muito tempo considerando o tanto de conteúdo que você precisa assimilar e considerando também o nível que a FGV coloca nas suas provas. Então vamos falar agora então da prova objetiva, como será estruturada essa prova objetiva. A prova objetiva será composta por 80 questões, sendo 30 do módulo 1 e 50 do módulo 2, numeradas sequencialmente com 5 alternativas e apenas uma correta. Então aqui nós temos o quadro que vai falar das matérias, né, que vão ser cobradas aí na prova objetiva. O módulo 1 nós teremos língua portuguesa, 15 questões, noções de sustentabilidade, 5 questões, noções de direitos humanos e fundamentais e de acessibilidade, 5 questões, e noções de administração pública, 5 questões. E o módulo 2 nós temos legislação institucional, 5 questões, noções de direito administrativo, mais 5 questões, noções de perícia em processo civil, 5 questões, e conhecimentos específicos, 35 questões, totalizando aí as 80 questões da prova objetiva. Aqui o edital não fala em pesos diferentes para a prova objetiva. Isso significa que cada questão vai valer 1 ponto. Isso torna um pouco mais difícil você priorizar conteúdos. Eu, Felipe, particularmente, iria priorizar língua portuguesa, que tem um número muito grande de questões, e também a parte de conhecimentos específicos, obviamente. Mas é claro, é o tipo de edital que você não pode abandonar nenhuma matéria, porque vai fazer muita, mas muita diferença na classificação final, inclusive para ter a discursiva corrigida. E falando de discursiva, vamos falar sobre ela um pouco. A prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório, que será aplicada para todos os cargos, exceto para o técnico de MPU, Polícia Institucional, consistirá em uma redação que deverá ser redigida em gênero dissertativo argumentativo, com número mínimo de 20 linhas e um máximo de 30, valendo até 40 pontos. O que isso significa? Isso significa que você precisa treinar a redação muito bem, estar muito afiado, porque ela vale metade da nota da prova objetiva. Isso vai fazer muita diferença. Presta atenção, na prova objetiva eles vão classificar em um determinado número, a gente já vai chegar, para corrigir as discursivas. Só que o que vai fazer você ficar lá na frente vai ser a prova
dissertativa, a redação, porque ela vale metade da nota da prova objetiva. É muito ponto, você não pode abandonar a redação, porque isso vai fazer diferença lá na frente. Desculpa interromper o seu vídeo, eu só estou passando aqui para te deixar um convite. Se você está estudando para concurso de arquitetura, eu quero te convidar para conhecer o ArquiQuestões, uma plataforma integrada que tem tantos materiais de concursos de arquitetura como um site de resolução de questões com banco de dados, que até o momento tem mais de 600 provas de concursos de arquitetura cadastradas. Então, se você está se preparando para concurso de arquitetura, acesse o site do arquiquestões.com.br e conheça essa plataforma que vai acelerar a sua aprovação em concursos de arquitetura. E falando de número de redações discursivas, vamos ver quantas discursivas seremos corrigidas para arquitetura. Ó. Analista do MPU, perito em arquitetura, unidade da vaga é o DF, né, Distrito Federal. Para ampla concorrência serão 30 discursivas corrigidas. Para pessoas com deficiência, 5 discursivas corrigidas. Para pessoas negras, 10 discursivas corrigidas. E para minorias étnico-raciais, 5 discursivas corrigidas, totalizando 50 redações. O que isso significa? O edital do MPU ele traz o seguinte, que todas essas 50 discursivas ou 50 redações que serão corrigidas, se atingirem o percentual mínimo lá de 20, que, se eu não me engano é 20 pontos, né, dos 40, ou seja, 50% da nota, estarão na lista final, ou seja, vão compor o cadastro de reserva. Então, na verdade, esse cadastro de reserva ele poderá ser formado por até 49 candidatos. Temos a vaga direta e mais 49 de cadastro de reserva, pelo menos é isso o que está escrito no edital. É claro que nós temos os empates na última colocação, então pode ser que aumente esse número. Mas na prática nós temos um cadastro de reserva aí com pelo menos 49 candidatos. Isso é legal, porque durante o prazo de validade do concurso você tem assim uma expectativa de nomeação, pelo menos, né? Mas vamos para o que interessa, vamos falar então do conteúdo programático, o que a FGV vai cobrar da gente, né? Primeira coisa, língua portuguesa, isso é para todos os cargos, isso é para quase todos os concursos, não tem como fugir. E aqui, a língua portuguesa da FGV, eu já preciso te dar um toque, mesmo que você seja aquele aluno que já vai bem em português, que já estuda português há algum tempo, eu te aconselho a, neste caso específico, não abandonar português, mesmo que você já faça 80%, 85% nos outros concursos, porque a FGV tem uma maneira totalmente diferente de cobrar português, então eu te aconselho a treinar por questões. Se você já tem a base teórica, se você já se dá bem em português, vai treinar questões, vai resolver muitas questões especificamente da banca FGV, porque vai fazer muita diferença para você na hora da prova. Uma outra coisa que está no módulo 1, que é para todos os cargos, é noções de sustentabilidade. E essa noção de sustentabilidade, para quem é da área da arquitetura, vai se dar um pouco melhor, porque algumas dessas legislações aqui já são cobradas em outros concursos. Por exemplo, o artigo 225 da Constituição Federal, que fala do meio ambiente, isso vira e mexe, cai em prova. Conceito de desenvolvimento sustentável, também muito cobrado em prova. Agenda ambiental, o A3P, também bastante cobrado. Então quase tudo aqui já é muito cobrado em prova de arquitetura, inclusive como conhecimentos específicos, né? Não entra nem como conhecimentos básicos. Por exemplo, a Política Nacional sobre Mudança do Clima. Outra coisa também muito importante, Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma legislação bastante cobrada. Lei de crimes ambientais também é frequentemente cobrada em prova. A Lei 9.985, que fala do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Então, assim, a parte de sustentabilidade, eu acredito que para quem já estuda para arquitetura há algum tempo, vai se dar bem, porque já viu a maioria dessas legislações. Bom, daqui entra também noções de direitos humanos e fundamentais e de acessibilidade. Quando a gente fala em acessibilidade, aqui ele não está falando da 90/50. A 90/50 vai aparecer lá nos conhecimentos específicos, mas aqui ele traz principalmente a Lei 10.098 de 2000, que fala então de normas gerais e critérios básicos de acessibilidade, tá? E também a Lei 10.048 de 2000, que fala da prioridade de atendimento às pessoas com deficiência. Além disso, a gente tem aqui algumas legislações tratando então de direitos humanos que você vai precisar dar uma olhada. Eu acho que você pode até colocar em segundo plano essa matéria de direitos humanos, que não é uma matéria tão difícil assim de aprender, mas você não pode ignorar totalmente, porque
todo ponto é um ponto na hora da prova, né? Bom, também será cobrado noções de administração pública. Então, por exemplo, conceitos básicos em administração, eficácia, eficiência e efetividade, né? Você saber diferenciar uma da outra, isso é muito cobrado em prova quando se fala de administração pública, né? As etapas do planejamento, princípios e conceitos básicos, planejamento em nível estratégico, tático, operacional, tudo isso vai ser cobrado, né? Gestão de processos também, o que eu acho particularmente que é a parte mais chatinha de administração pública, porque é uma parte muito extensa. E aí nós temos o módulo 2 que fala da legislação institucional, que aí basicamente a gente vai entrar na função, né, na atividade, na estrutura do Ministério Público da União, que a gente vai ter que falar sobre a lei orgânica do Ministério Público, que vai falar da estrutura do MPU, que tem MPF, MPT, MPM e por aí vai. Você precisa saber essa estrutura de cor e salteado. Não são muitas legislações, são algumas. Tem a Lei Complementar 75, que é a mais famosa, que você vai encontrar um volume maior de questões. Tem o Código de Ética e de Conduta do MPU. Códigos de éticas, normalmente, eles não são tão difíceis assim, né, de entender. E daí nós temos noções de direito administrativo. E aqui, mais uma vez, noções básicas de direito administrativo, que para quem já fez outros concursos de arquitetura, já deve estar com isso na ponta da língua. Então, atos administrativos, princípios de direito administrativo, poderes administrativos, né, uso e abuso de poder, poder de polícia, poder disciplinar e por aí vai, né? E temos também a nossa querida, só que não, Lei 14.133, que vai falar de licitações e contratos na administração pública. Essa não é uma lei fácil, assim como não era a 8666, mas precisa saber, não tem como, ela é muito cobrada, principalmente em concursos federais, né? E tem também a Lei 9.784, que regulamenta o processo administrativo no âmbito federal. Essa é uma lei menor e que também não é de difícil compreensão não, então dê muita atenção a ela também. Aí tem a Lei de Acesso à Informação, tem também a Lei da Improbidade Administrativa e várias outras legislações dentro de direito administrativo ainda. Bom, nós temos também dentro do módulo 2 noções de perícia em processo civil, e aqui basicamente ele vai te dar alguns artigos do Código de Processo Civil que você vai precisar estudar. Isso daqui não tem como, gente. A melhor forma de estudar isso daqui é baixando todos esses artigos, gerar um PDF e ficar lendo até decorar isso daqui. Não tem como, dificilmente você vai encontrar muitas questões sobre esses artigos em específico, então você vai precisar meio que decorar e ler isso daqui todos os dias. Eu, se fosse vocês, meu conselho é: monta um planejamento de estudos e separa todos os dias no seu plano de estudos 15 minutos para ler essa legislação de CPC aqui, do Código de Processo Civil, porque isso é decoreba, não tem como. Código de Processo Civil, muito provavelmente vocês vão se deparar com vários prazos que vocês vão precisar decorar, então é isso. Separa 15 minutinhos todos os dias no seu planejamento de estudo só para dar uma lida nesse PDF do CPC, com todos esses artigos aqui que você vai se dar bem na hora da prova. E agora vamos para os conhecimentos específicos, né? O que vai ser cobrado de arquitetura. Eu gostei bastante desse edital da parte de arquitetura porque ele traz claramente algumas legislações para a gente estudar. Então, por exemplo, a FGV traz o Decreto-Lei número 25, que fala do patrimônio histórico, traz a NBR 16.636, que vai falar lá das etapas do projeto arquitetônico. É uma NBR que tem parte 1, parte 2 e parte 3. Como ela não especificou aqui, você vai precisar estudar as 3 NBRs, né, as 3 partes da NBR. Ter muita, mas muita prioridade, principalmente para aquelas etapas, né? O que é um projeto básico, um projeto executivo, o que é um anteprojeto, estudo preliminar, tudo isso você vai precisar saber, tanto a definição como a ordem, né? Porque as bancas adoram cobrar qual que é a ordem correta, o que vem primeiro, se é o anteprojeto, se é o projeto básico e por aí vai. Outra coisa também, NBR 6492, e aqui preste muita atenção, porque eles estão cobrando especificamente, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, a NBR 6492 de 94 e não a de 2021. Então estude pela de 94, a menos que eles façam alguma retificação no edital, mas até o momento não foi feita. Outra coisa, a Lei 6766, a Lei de Uso e Parcelamento do Solo Urbano, acho que já está mais do que batido, né? Precisa saber todos os conceitos lá da 6766, principalmente a diferença entre loteamento e desmembramento, que isso qualquer pessoa que está começando a estudar agora precisa ter de cor e salteado, e para quem já é mais avançado nos estudos, isso daqui
acho que nem vai precisar estudar de tanto que já está na mente, né? Estatuto das Cidades, a mesma coisa, outra legislação que despenca em provas e aqui não tem para onde fugir, né? Assim como a Lei 13.465, que é a Lei de Regularização Fundiária. Então é muito necessário que você saiba, por exemplo, o que é uma REURB-S e uma REURB-E, por exemplo, né? Temos aqui mobilidade urbana, temos habitação, a parte de meio ambiente, que já apareceu lá no módulo 1, também está presente no módulo 2, como por exemplo a resolução número 01 do CONAMA. Tem o Código Florestal, que vive aparecendo em prova, então precisa saber também. Política Nacional de Meio Ambiente, que já estava lá na parte de conhecimentos básicos, né? Conhecimentos básicos não, no módulo 1 e também está no módulo 2, então você já estuda a legislação para os dois, então não tem problema. Sistema Nacional de Unidade de Conservação, mais uma vez, apareceu lá no módulo 1 e também está aparecendo aqui no módulo 2. Licenciamento ambiental, saber a definição de licença ambiental e licenciamento ambiental. Resolução CONAMA número 237, muito cobrado em prova, também precisa saber. NBR 9050, e aqui sim é de 2020 e não de 2015, tá? Preste atenção. Lei da Acessibilidade, a 10.098, que estava lá no módulo 1, também está aqui no módulo 2, tá? Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, também conhecida como Lei Brasileira da Inclusão. Então aqui, gente, tem vários outros conteúdos. Então esse é um edital, pelo menos a parte de conhecimentos específicos, que trouxe o que é muito cobrado em prova mesmo, assim, aquilo que é mais cobrado de cada uma das legislações, de cada um dos assuntos, paisagismo, conforto. Ele trouxe a parte mais genérica mesmo de todos os editais. Eu acho que vai ser uma prova que você vai precisar fazer uma pontuação bem alta, principalmente em específicos, para conseguir ter chance de ter a discursiva corrigida, justamente porque o edital não vem cobrando nenhuma legislação que nunca é cobrada, nenhuma novidade. A maioria do que está sendo cobrado aqui já é cobrado na maioria dos concursos. E eu já recebi muitas mensagens perguntando se eu vou preparar algum material para esse concurso. E exemplo do concurso do BNDES, eu vou preparar sim algum material. Muito provavelmente vão ser mapas mentais, porque eu acredito que vai facilitar muito para vocês na hora da revisão, na hora de fixação desses conteúdos, principalmente da parte de conhecimentos específicos. Então, se você está interessado em adquirir alguma coisa, saber mais informações sobre esse material, que eu ainda vou lançar, não lancei, tá? Ainda estou desenvolvendo, pode deixar aqui no comentário que eu respondo vocês, ou manda mensagem também lá no Instagram. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo!